Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Emma Girard, de 17 anos, morava em uma pequena cidade onde ruas tranquilas se estendiam entre florestas densas e colinas arborizadas, criando uma paisagem quase surreal, um refúgio de paz longe da agitação do mundo moderno. Seus pais frequentemente trabalhavam ao ar livre, e Emma, que preferia a tranquilidade, costumava passar muito tempo sozinha. Ela gostava de caminhar na natureza, longe de olhares indiscretos e conversas superficiais. Na escola, ela era vista como a reservado, aquela que mais observava do que participava. Uma aluna estudiosa, às vezes perdida em seus pensamentos, sempre buscando entender o mundo ao seu redor. Naquela quinta-feira tardia, ela saiu da escola mais tarde do que de costume. O céu, normalmente tão calmo e claro, estava coberto por nuvens espessas que se moviam como um véu de névoa, bloqueando gradualmente a luz. Emma vestiu o casaco e, com a mochila no ombro, seguiu na direção de sempre, a trilha do carvalho. Esta trilha na floresta percorria os fundos das casas e serpenteava entre as árvores altas, levando ao seu bairro. Era um passeio que ela amava acima de tudo, como uma fuga da realidade do ensino médio. Ali, ela estava sozinha, mas em perfeita harmonia com a natureza que a cercava. Cada passo nas folhas mortas produzia um som suave e reconfortante. Ela se sentia protegida, envolta na calma da floresta, ouvindo os pássaros ainda cantando apesar do crepúsculo, e o farfalhar das folhas na brisa suave. Mas naquela noite, o ar estava diferente. Parecia mais pesado, como se um pressentimento pairasse no ar, pesando sobre cada respiração. A umidade do chão, a espessura do ar e a luz bruxuleante do céu lhe davam uma sensação estranha e inquietante. O calor era opressivo e silencioso, um silêncio pesado, quase palpável. Emma não estava acostumada a se sentir assim, e ainda assim, um desconforto inexplicável apertou seu peito. Ela apressou um pouco o passo, agarrando as alças da bolsa. Talvez o tempo estivesse piorando, talvez fosse chover. Não importava. Mas ela não conseguia se livrar da sensação. Depois de alguns minutos, ao fazer uma curva no caminho, ela sentiu uma sensação de presença atrás dela fez estremecer. Não era um barulho específico, mas sim uma sensação estranha de que alguém, ou alguma coisa, a estava seguindo. Era como se o ar ao seu redor tivesse congelado de repente. Ela virou a cabeça abruptamente. Lá, a poucos metros dela, estava um cachorro preto alto e musculoso. Ele ficou imóvel, observando cada movimento da garota com uma intensidade quase humano. Ele não era nem ameaçador nem amigável, mas sua postura congelada e seu olhar penetrante perturbavam Emma, que não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele não tinha coleira. Não parecia ser um vira-lata. Seu pelo era liso e bem cuidado. Ele parecia, estranho nesta floresta, como uma aparição, uma silhueta incongruente neste cenário natural. Emma parou subitamente. Um alarme silencioso disparou dentro dela. Ela nunca tinha visto esse cachorro antes, e ainda assim ele parecia familiar, como se parte de seu instinto lhe dissesse para ter cuidado. Você está perdido? Ela sussurrou com a voz trêmula, como se quisesse se tranquilizar, quebrar a estranha tensão que havia se instalado. O cachorro não se moveu. Nenhum som. Nenhum latido. Ele a encarou, seu olhar parecendo perfurar sua alma. Seus olhos, quase hipnóticos, brilhou nas sombras, e Emma sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cachorro pareceu entender algo que ela não entendia. Ela deu um passo para trás e tentou se concentrar em seus pensamentos. Calma, Emma, disse ela para si mesma, forçando-se a continuar andando, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou furtivamente para trás, mas o cachorro não tirava os olhos dela. Continuava a observá-la, com o olhar penetrante fixo nela, sem se mover um centímetro. A sensação de que ele a seguia, discreta, mas com determinação, começou a incomodá-la. Não era mera coincidência. Ele estava sempre ali, à mesma distância. Quando ela acelerava um pouco o passo, ele fazia o mesmo, sem apressá-la, sem se aproximar. Companheiro silencioso, quase espectral. Ao chegar ao seu bairro, Emma olhava para trás com frequência. O cachorro ainda estava lá, alguns passos atrás, tão silencioso e atento quanto no início. Ele não se afastava muito. Ele a seguiu. Ao dobrar a esquina da rua, olhou para trás uma última vez. O cachorro havia parado na esquina, onde a escuridão da noite começava a cobrir o mundo.
Ele sentou-se ereto, como uma sentinela, com os olhos fixos nela. Então, lentamente, deitou-se nas sombras, sem se mexer mais. Emma correu para dentro de casa, seu coração batendo mais rápido que o normal. Porque ela tinha essa sensação estranha? Porque esse cachorro parecia tão preocupado com ela? Ela trancou a porta com força, mas uma sensação incômoda lhe dizia que algo estava errado. A casa estava vazia, como ela esperava. Seus pais estavam em Paris por alguns dias. Ela morava sozinha, por enquanto, e estava acostumada à paz e ao sossego. Ela subiu para o quarto e jogou a bolsa na cama. Tudo parecia normal. Ela tirou o casaco, foi até a janela para olhar para fora e decidiu descer para fazer um lanche. Um pouco de chocolate, uma bebida quente para relaxar. Mas enquanto caminhava pelo corredor, ela notou algo estranho. O tapete da entrada foi ligeiramente movido, como se alguém tivesse passado e esbarrado nela ao entrar furtivamente na casa. Então ela notou outro detalhe. Um vaso, normalmente bem centralizado na mesa da sala, estava ligeiramente torto. Um pequeno incômodo, mas o suficiente para ela notar. Ela congelou quando viu algo mais perturbador. A porta do porão, que ela sempre trancava, estava entreaberta. Um calafrio percorreu seu corpo. Ela sentiu um nó no estômago, uma ansiedade surda crescendo em seu peito. Alguém estava lá. Alguém havia entrado. Ela deu alguns passos para trás, seus dedos trêmulos agarrando seu celular. Rangido. Um ruído leve, quase imperceptível, surgiu do porão. Um movimento. Uma respiração. Alguém estava lá, isso era certo. Em pânico, ela apertou o número de emergência, com a voz trêmula e o coração batendo forte. Tem alguém na minha casa. Ouvi um barulho. Estou sozinho. Enquanto esperava a resposta da polícia, Emma olhou rapidamente pela janela da sala. Lá, na sombra crescente da rua, ela viu o cachorro preto. Ele ficou imóvel em frente à porta da frente, como uma sombra silenciosa, olhando fixamente para a casa, como se soubesse o que ela tinha acabado de descobrir. Aquele olhar, ele ainda a encarava. Ele sabia. A polícia chegou em menos de 10 minutos, com as luzes piscando, quebrando o silêncio sinistro da noite que caía. Emma, com as mãos geladas em volta do celular, esperava na calçada, ofegante. Ao lado dela, o cachorro preto permanecia impassível, sentado ereto, olhando para a porta da frente como se esperasse que algo, ou alguém, saísse. 2 policiais saíram rapidamente do veículo. Sem fazer perguntas desnecessárias, um deles fez um sinal para o colega. Juntos, entraram na casa, armas em punho, suas lanternas lançando halos de luz bruxuleantes nas paredes escuras. Emma ficou paralisada do lado de fora, tremendo. Não ousava mais olhar para a casa. Podia ouvir os passos lá dentro, os murmúrios abafados dos policiais, as tábuas do assoalho rangendo sob seu peso. O cachorro, porém, não se mexera. Ele se aproximara dela silenciosamente e se deitara a seus pés, apoiando calmamente a cabeça em sua perna, como se quisesse dizer que ela não estava mais sozinha. Então, de repente, um grito abafado ecoou do porão. Seguido por um tumulto de passos, abaixo. Ele disse com a voz seca. Poucos segundos depois, os 2 policiais retornaram à luz. Entre eles, segurava um homem com cabelos grisalhos e rosto sujo, marcado por fadiga e raiva. Suas roupas estavam amassadas e cobertas de manchas. Na mão algemada, ele ainda segurava uma faca de cozinha, que um dos policiais arrancou dele com brutalidade. Pendurada em seu ombro, havia uma bolsa de lona, da qual saíam papéis, uma caixa de joias antiga e o que parecia ser uma foto de família. Ele estava no nicho atrás da caldeira, explicou o agente principal. Bem escondido. Ele estava observando você. Achamos que ele estava vigiando a casa há vários dias. Ele deve ter entrado pela porta dos fundos, provavelmente enquanto você estava na escola. E esta noite, ele estava esperando até que você estivesse sozinho para... Ele não precisou terminar a frase. Emma entendeu. Uma tontura tomou, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Ela se sentou nos degraus da frente, sem conseguir falar, as lágrimas brotando contra sua vontade. Então, sentiu o calor na perna. O cachorro. Ele estava deitado ao lado dela, ainda observando, seus olhos âmbar observando calmamente a comoção policial. Um dos policiais, intrigado, aproximou-se do animal e agachou-se diante dele. Aquele cachorro.
Ele não é comum. Ele não se encolheu, não latiu. Ele até nos levou, sem hesitar, até a escotilha do porão. Ele sabia exatamente onde procurar. Você disse que ele estava te seguindo desde a floresta? Emma assentiu, ainda em choque. Sim. Ele apareceu no caminho. Pensei que estivesse perdido. Ele não saiu do meu lado, mas também não fez nada, como se estivesse esperando por algo. O agente trocou um olhar com seu colega. Ele estava cuidando de você. Ele estava protegendo você. Um veterinário de plantão foi contatado rapidamente. Usando um leitor de microchip, a identidade do cão foi confirmada. Sombra ex-cão de unidade canina, especializado em busca de pessoas desaparecidas e proteção pessoal. Ele havia participado de diversas operações de alta intensidade antes de desaparecer misteriosamente um ano antes, após uma operação dramática em outra cidade. Acreditava-se que ele estivesse morto ou levado para a natureza, ferido a ponto de nunca mais retornar. Ninguém entendia como ele havia sobrevivido. Nem como, meses depois, ele se viu no caminho do carvalho, no momento certo, diante de Emma. Na manhã seguinte, um homem uniformizado apareceu à porta. Emma abriu-a lentamente, ainda abalada pelos acontecimentos do dia anterior. O homem usava a insígnia da unidade canina e seu rosto exibia as marcas de uma noite sem dormir. Ajoelhou-se diante de Shadow, que avançava lentamente em sua direção. O cão encostou a cabeça nos joelhos dele num gesto de rendição total. O capitão Alain Morial fechou os olhos e lágrimas longas e silenciosas rolaram por suas bochechas. Ele permaneceu fiel ao seu dever, murmurou. Mesmo depois de todo esse tempo. Ele a salvou, senhorita. Ele escolheu cuidar de você. Emma, comovida, ajoelhou-se por sua vez. Colocou a mão na cabeça do cachorro, seu olhar perdido no dele. Obrigada, ela suspirou. Shadow não respondeu. Não precisava de palavras. Seu silêncio falava por ele, o de um guardião que retorna das sombras para completar uma última missão. Nos dias que se seguiram, a história circulou pela cidade. Jornais locais a noticiaram na primeira página, as redes sociais se tornaram um alvoroço e os vizinhos lotaram a casa dos Dubois para ver o famoso cão preto, que se tornará um herói discreto, mas inegável. Em todos os lugares, as pessoas elogiavam os instintos excepcionais de Emma, aquela jovem calma e observadora, que permanecia lúcida mesmo com medo, e, especialmente, a coragem quase sobrenatural de Shadow. Um animal sem dono, que emergiu da floresta como uma sombra benevolente, sem a menor ordem, evitou uma tragédia. O ladrão, identificado como Paul Garnier, era um perigoso reincidente, recém-egresso de um centro psiquiátrico especializado. Seu passado foi marcado por problemas, fugas e explosões de violência. Não era sua primeira invasão, mas ele nunca havia sido pego com uma faca na mão. As autoridades, em entrevista coletiva, reconheceram que a intervenção do cão provavelmente evitou uma tragédia irreversível. Sem Shadow, naquela noite, Emma poderia ter se machucado. Ou pior. Atordoados pelas revelações, os pais de Emma, tomados pelo medo que sentiram e pela gratidão que sentiram, tomaram uma decisão quase instintiva. Ofereceram-se para adotar Shadow, para integrá-lo ao lar como um membro de pleno direito. Mas foi Alain Morial, o antigo dono do cachorro, quem deu a palavra final. Ele observou o vínculo formado entre o animal e a garota. Viu como Shadow a olhava, não com doçura, mas com a concentração de um guardião silencioso, de um ser que havia escolhido sua missão, que a aceitara plenamente. Ele escolheu, murmurou Alain, colocando a mão na cabeça do cachorro. Ele encontrou sua nova missão, e acredito que ainda tem algo a realizar aqui. Não cabe mais a mim guiá-lo. Ele se virou para Emma com um pequeno sorriso, triste, mas sincero. Ele escolheu você, Emma. E não foi por acaso. Daquele dia em diante, tudo mudou. Emma nunca mais esteve sozinha. Shadow, agora oficialmente adotado, caminhava ao seu lado em cada passo do caminho. Ele a acompanhava até a escola, sentava-se calmamente perto do portão durante as aulas, alheio às risadas e murmúrios dos alunos curiosos. Ele a esperava na saída, sempre no mesmo lugar. À noite, ele a vigiava silenciosamente junto à porta, deitado no tapete, com os ouvidos atentos. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Emma, era que Shadow havia sentido muito mais do que a presença de um intruso naquela noite.
Ele havia sentido algo mais profundo, mais humano. Ele havia sentido aquele medo oculto por trás dos sorrisos de Emma, aquela solidão que ela escondia tão bem, aquele peso invisível que ela carregava em silêncio. Ele sentiu o chamado de uma alma vulnerável e respondeu. Porque alguns guardas não usam uniformes. Não brandem armas ou distintivos. Não perguntam nada, quase nunca falam. Mas observam. Eles entendem. Eles escutam a dor silenciosa. Eles protegem o que os outros não veem. Eles amam incondicionalmente, sem explicação. Shadow era um deles. Ele não era apenas um cão de rua, não era apenas um ex-policial de 4 patas. Ele era um guardião. O guardião das sombras. Aquele que se ergue quando tudo mais falha. Aquele que ouve chamado que ninguém diz em voz alta. E agora ele havia encontrado sua luz.